desligar aqui. Pode desligar, irmão. Agora. Alô, alô, alô. Tá baixo. Aumente aí mais um pouquinho aí. Alô, amém, 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 aleluia, amém, alô, alô, glória a Deus, amém, 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 aleluia, aleluia. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para mim, não só para mim, mas para nós está aqui, eu, minha esposa e o nosso irmão Fabrício, uma alegria e um grande privilégio que Deus nos dá de poder estar de volta aqui no Labino novamente com este escudo. Eu viajei aqui para o Labino, creio que por volta de uns 3 anos aí, fazendo culto como esse aqui. Os irmãos tomaram decisão, se batizaram e eu passei esse tempo. E aí, como vocês conhecem, vocês que moram aqui, nossa irmã Antônia, que era a cabeça, a mais velha, faleceu. Depois que ela faleceu, os parentes que tomaram decisão resolveram não vir mais. Então eu também deixei de vir, tem um bom tempo que eu não vinha aqui no Labino, muito tempo. Mas o irmão Fabiano também, um tempo atrás, tomou uma decisão e passou um tempo fora do companheirismo. Mas foi lá em casa e pediu para vir fazer esse culto aqui, que estava sem congregar e viesse. Então eu senti essa graça no coração de vir. Porque eu creio que Deus chama os seus servos, os homens, para isso, para ajudar aqueles que querem ser ajudados. Quando as pessoas não querem ser ajudadas, ninguém pode ajudar. Mas quando elas querem ser ajudadas, a gente tem que procurar ajudar naquilo que pode, naquilo que Deus nos tem dado, somente no sentido espiritual, que é a maior ajuda, a melhor ajuda que a gente recebe. Então, para mim é uma honra e um prazer estar aqui novamente. Hoje é o primeiro culto que nós vamos fazer aqui. Creio que nós teremos mais culto aqui. E nós cremos que Deus vai mover os corações das pessoas para ouvirem a palavra, e não só para ouvirem, mas também para se decidirem o que estamos vivendo nas últimas horas nessa terra. Então eu vou apenas confessar uma coisa a todos vocês, mesmo que saibam, mas eu vou falar isso antes de começar. Eu creio na Bíblia. A minha fé é edificada no que está escrito na Bíblia Sagrada. O que está escrito aqui, tudo que está escrito, eu creio. Se não tiver na Bíblia, eu não creio. Porque eu creio que a única verdade é a Bíblia, porque eu creio que a Bíblia é Deus, na forma de letra. Eu creio nisso perfeitamente. Só que podemos receber a letra da Bíblia. E a letra faz é matar. O que vivifica é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vivifica essa palavra conforme aquilo que está escrito, que é prometido para o seu dia. É assim que é. E esse é o sentido que eu vou falar um pouco disso hoje aqui nessa noite para vocês, para tentar mostrar para vocês o tempo que estamos vivendo, a hora que estamos vivendo, e como Deus está fazendo a obra nesses dias que vivemos com o seu povo. Então eu queria falar isso antes de dar início ao culto. Não sei se o irmão Fabrício quer fazer a oração ou eu dirijo, não sei, aí posso dirigir. Então nós vamos orar. Se vier mais alguém, quando chegar, não tem, será uma bênção, né? Para nós. Então vamos orar. Eu lembrei de algo que eu vou dizer para vocês. Eu vou em vários lugares faz tempo.
Eu tenho culto por mês e no Cajueiro da Praia, eu tenho culto no Buriti dos Lopes. Eu tenho culto ali num lugar onde eu nasci, que fica próximo de Murici dos Portela, que a gente está fazendo culto e daqui para frente vai ser mais frequente ali, porque eu fiz uma casa lá e eu vou fazer também uma igreja lá no nome do Senhor Jesus, para continuar essa obra ali. Então tem esses lugares que a gente vai. Agora também tem o Labino, que nós vamos estar por aqui para ajudar aqueles que querem ser ajudados pela palavra. Então eu queria falar isso para vocês ficarem sabendo. Então vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe e fale conosco. Vamos fechar os olhos, inclinar a cabeça e entrar ou estar em reverência na presença do Senhor Jesus. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, nós, Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar aqui nesse lugar por nome Labino, por estar junto com estes irmãos, Pai. Nosso irmão Marciano e sua esposa Antônia, que nós conhecemos há algum tempo atrás através da tua bendita graça, Pai. Nós não conhecia, mas o Senhor fez esse encontro com nós há algum tempo e desde esse tempo temos nos tornado, Pai, irmãos e amigos e amamos, Pai, uns aos outros. Assim, amado Deus, que o Senhor tenha liberdade nessa noite de falar aos corações destes irmãos que aqui estão e de cada um daqueles que ouviram essa mensagem, se vierem mais alguém que possam ser abençoados. E aqueles que ouviram esta mensagem sejam abençoados, assim te pedimos. Para a tua glória te pedimos essas bênçãos confiando em ti. Abençoa a adoração, abençoa os louvores, nos ajuda. Eu me entregando em tuas mãos nesse momento e te peço que o Senhor cumpra segundo a tua vontade nesse vaso digno que sou e me faça uma bênção para estes irmãos e para todos esses que nos ouviram nesta noite, porque assim te peço essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu esqueci do usinário, mas a irmã Antônia tinha um inário aqui, eu estive olhando ele, tem vários hinos que eu tenho lá, no meu usinário lá. Mas o primeiro hino que nós vamos adorar nessa noite é um hino da harpa. Ele não tem número, mas eu vou dar o título. O título dele é Bom Estarmos Aqui. Esse irmão aí é o tio do irmão? É aquele que eu vi naquele dia que eu vim? Então que Deus abençoe meu irmão, que a graça do Senhor seja com meu irmão Antônio, meu irmão Antônio. Pois vamos adorar com esse hino. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar o seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar o seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que
e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Amém. Glória a Deus. Creio que ele termina aqui. Então, estes hinos eu conheço, estes hinos. Mas são hinos que eu cantei muito tempo. A gente não anda cantando ele lá na igreja, a gente termina perdendo a melodia, esquecendo um pouco. Mas graças a Deus eu consegui cantar esse hino. Deixa eu ver esse outro hino aqui. Vamos adorar esse outro hino aqui, creio que eu vou conseguir ele. Esse hino aqui que nós vamos cantar é um hino que foi, creio que, composto pelo Nelson Ned. É um hino que tem um título Ao Único. Creio que foi por ele. Então vamos adorar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Deixa eu ver aqui outro hino. Eu vi um hino aqui que eu conheço ele. Também deixa eu ver aqui se eu acho ele novamente. Aqui está. Creio que é esse. Esse é o terceiro hino. Creio que nós vamos receber a palavra com esse hino. Amém. Esse terceiro hino aqui, nós vamos receber a palavra nessa noite. A palavra do Senhor, creio que eu vou conseguir. O título desse hino aqui, Em Espírito e em Verdade. Vamos adorar. Quer dizer, eu estou dizendo assim, se a irmã Antônia até quiser cantar o hino, ela é livre para cantar. Não, irmão. Não, você também não quer não, irmã Marciana? Pode ficar à vontade. E o irmão Antônio, quer cantar o hino não, irmão? Pois é, quem quiser cantar tem... O irmão Antônio, ele Cantar tá o hino. vindo na igreja direto, ele sabe cantar mais. Então vamos adorar com esse hino e vamos receber a palavra nessa noite. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nós
nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Vamos orar, irmãos. Amado Senhor Jesus, maravilhoso Pai eterno, tu disseste em tua palavra que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria presente no meio deles, Pai. A tua palavra é a verdade. Por isso nós estamos seguros que o Senhor aqui está conosco. Assim, amado Deus, entregamos a Ti a nossa adoração de louvor, como oferta de nossos corações, sacrifício de nossos lábios para Ti, Pai. Crendo que o Senhor tem recebido a nossa adoração. Assim, amado Deus, eu sou o mais indigno de tudo. Nesse momento, Pai, me rendo em Tuas mãos e te peço que o Senhor tenha liberdade nesse vaso indigno que sou e possa usá-lo, Pai, e abençoar esses corações, alegrando essas almas que aqui estão, Pai, dando a elas a revelação, a fé, conforme aquilo que Tu prometeu nesse dia, Pai. Assim abençoa cada um, abençoa esse lar. Eu te peço por meu irmão Marciano e sua esposa Antônia e por esse lar, que o Senhor abençoe esse lar cada dia. Seja o Senhor na liderança de tudo, Pai, aqui nesse lugar. E que as almas sedentas possam, Pai, Te encontrar. Ou o Senhor e o encontro delas. Assim, amado Deus, nessa confiança, abre Tua palavra e fala a nós, porque assim te peço essas bênçãos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, vamos ler a palavra. Eu tenho 2 escrituras nessa noite para ler, outras para citar. Pode sentar aqui, não. Ah, pois bom, pode sentar que eu vou ficar em pé mesmo. Quero convidar os irmãos para abrir no livro de Atos, capítulo 17. Essa é a primeira escritura, capítulo 17 do livro de Atos, versículo 30 em diante. A outra escritura está no livro de João, o Evangelho, capítulo 7. Depois eu dou o versículo aí. Livro de Atos, capítulo 17. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 30 em diante, que eu quero ler com os irmãos. Quero pedir para os irmãos que estão sentados, se puderem ficar de pé, para ficar de pé agora na hora da leitura da palavra. Depois que nós lemos a palavra, aí sentam novamente. Então vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 17 de Atos, versículo 30 em diante. Está escrito assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia
em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Amém. A próxima escritura é o Evangelho de João, um pouco mais aqui para trás, capítulo 7 do Evangelho de João. Versículo 37 em diante. Vamos ler aqui o 37, aqui uns dois versículos somente que eu quero ler aqui nessa escritura. João Evangelho, capítulo 7, versículo 37. Está escrito assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, esta é tua palavra. Que o Senhor vivifique ela em nossos corações pelo teu Espírito Santo, porque eu ou qualquer homem pode ler, mas só o Senhor pode dar. Vivifica ela a nós, porque assim te pedimos para a tua glória esta bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmão. Então aí está as duas escrituras, irmãos. Creio que é claro para nós todos. A primeira escritura está falando desse varão que ressuscitou dos mortos, que é esse que vai julgar todas as coisas. Creio que todos nós sabemos que varão foi esse que ressuscitou dos mortos. Esse foi o Senhor Jesus. Mas ele ali diz que ele não leva em conta o tempo da ignorância. O que quer dizer isso? Que não importa o que a pessoa tenha feito na vida, porque todos nós viemos do pecado, mentindo, cometendo erros, né? Mas aqueles que encontram esse arrependimento, reconhecem este sacrifício, esse amor perfeito que foi feito no Calvário por sua alma, se arrepende e toma o Senhor conforme está escrito na palavra, porque ali em João é claro, é para aqueles que creem como diz a escritura. Vou só citar. Se você quiser ler Apocalipse capítulo 22, você vai encontrar lá onde está dizendo que não pode tirar e nem pode acrescentar uma palavra do que está escrito. Se tirar ou acrescentar, será cortado essa pessoa da vida eterna. Então, por aqui nós já podemos ver claramente, conforme o que está escrito, que só tem uma maneira de nós alcançar a salvação ou ter vida eterna, que é a promessa de Deus para os que creem. É crendo como diz a Escritura. E crer não é uma palavra. Crer, todo mundo diz isso. A Bíblia diz isso. Tiago fala isso. Creio que é Tiago 3, se eu não estiver enganado, que tem essa escritura aqui, mas eu não vou citar ela. Então, essa palavra crer, ela é vindicada que uma pessoa crê quando a vida dele dá testemunho dela. A pessoa diz assim: eu creio em Deus. Ele é a palavra. Vou citar para vocês a escritura. Eu creio que todos vocês creem que Jesus é Deus. E ele é a palavra de Deus manifestada em carne. João capítulo 1, você pode ler que está lá. Isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Então, a salvação é para aqueles que creem como diz a Escritura, que obedece a Deus, que cumpre a vontade de Deus. Agora, irmãos, eu vou entrar um pouquinho naquilo que eu quero falar nessa noite para vocês aqui na casa de nossos irmãos.
Observe o passado, observe a Bíblia do tempo passado. Creio que todos vocês estão aqui têm conhecimento da história do profeta Moisés. Moisés foi o libertador do povo que estava preso no Egito. Creio que todo mundo que diz ser evangélico conhece essas coisas por pronúncia de palavra. E na verdade ele foi um grande homem de Deus, que Deus levantou para tirar o povo que estava preso no Egito. O Egito significa o mundo. E Faraó, que era o rei do Egito, significa o inimigo. Esse é o que significa Faraó. Então veja bem onde é que eu quero chegar com isso. Então Moisés foi ali, apenas com a vara na mão, não tinha outra coisa a não ser uma vara. Mas ele tinha a palavra de Deus dentro dele. Deus tinha se encontrado com ele na sarça ardente e tinha dito para ele o que ele tinha que fazer, e ele não quis fazer, ele queria rejeitar aquilo. Fez muita pergunta ao Senhor, o Senhor disse como era que era para ele fazer. E então ele foi ali e com essa vara seca e Arão, seu irmão, a seu lado como sacerdote, eles, pelo poder de Deus, conseguiram tirar aquele povo do Egito e veio a caminhar da terra prometida, como vocês têm visto falar nisso. Então vieram toda a caminhada até chegar a Canaã, que era a terra prometida que era. Quando chegou ali quando ele saiu com o povo, tinha mais de 2 milhões de pessoas que acompanhou Moisés. Mas é tudo misturado. Mas quando chegou na hora de entrar na terra prometida, só 2 entrou. 2 famílias entrou. Josué e Caleb. Josué é um tipo de Cristo. Caleb é um tipo da igreja da noiva de Jesus Cristo. Então ali ele entrou esses 2. Mas aí como eles entraram e possuíram a terra, teve muita guerra e eles venceram tudo aquilo dali. Mas aí começaram a se misturar esse povo novamente e veio na caminhada. Muitas religiões, muitas coisas. Um ponto que o mundo ficou corrompido e o povo de Deus estava todo corrompido. Porque Deus tem seu povo desde antes da fundação do mundo. Por isso que em seu tempo ele vem para tirar seu povo da corrupção. Então, Moisés na caminhada tinha dito para o povo que seguia ele, disse: olha, Deus levantará um profeta que nem eu, de entre vós um profeta que nem eu, e ai daquele que não ouvia ele. Foi meio que falar para essas paredes, aquelas pessoas que diziam que criam em Moisés, mas não creram nessa palavra. Porque Moisés anunciou e ensinou. Então chegou o tempo, que era o tempo chegado de Deus tomar a liderança do seu povo, da sua semente na terra. Como está escrito, que uma virgem conceberia e dava à luz um filho, e ele era o príncipe da paz, o Deus forte, pai da eternidade. Mas a Bíblia diz que em Isaías 53 que chegaria, ele tinha que morrer que nem uma ovelha muda. Então quando esse profeta que era que nem Moisés se manifestou na terra, até ali, antes dele se manifestar na terra, no seu ministério, estava bom para todo aquele povo, mesmo vivendo do jeito dos seus costumes, a sua religião. Mas quando João Batista, que era o precursor do Messias, chegou e apresentou, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele começou seu ministério na terra, a partir daquele dia que ele venceu o diabo lá no deserto e começou seu ministério e começou a chamar seu povo. Agora, para ter salvação, para ter vida eterna, tinha que crer na mensagem que João Batista tinha apresentado. Ou cria naquela mensagem que João Batista apresentou, ou não ia ser salvo. Por isso que a Bíblia fala que aqueles religiosos daquele tempo que vieram aí nesse domínio de Moisés, aí pelo ensinamento de Josué e todo aquele povo durante o tempo, rejeitaram Jesus. Não puderam conhecer a ele. E a Bíblia diz que todos eles se perderam, porque rejeitaram a salvação, rejeitaram a mensagem da hora. Aquela mensagem de Moisés não salvava mais. A mensagem que tinha sido pregada por Moisés tinha sido ensinada àquele povo e Josué, agora não salvava mais.
Agora, para eles serem salvos, eles tinham que crer na mensagem daquele homem, ou daquele homem que João Batista tinha apresentado, que era o Messias, o Filho do Homem, um profeta da Galileia. Tinham que crer. E nós sabemos que foi poucos que creram. Ele começou o ministério, chegou a um ponto que ele transformou pão e peixe para 5.000 pessoas comer. Mil, mais seus discípulos, 12, ele chamou mais 70 discípulos, e esse povo seguiu a ele, e todos eles diziam que cria nele, porque via o poder manifestado através dele. Mas chegou uma hora, os religiosos, aqueles que diziam que criam, eram pessoas aí jogadas por aí, mas os religiosos não criam não, os religiosos queriam era matar, como mataram mesmo, né? Tinha que se cumprir. Mas chegou um ponto que ele disse para eles, todos eles, disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo não. Se escandalizou tudo. 70 pregadores do evangelho chamado por ele, mais 5.000 ou mais disso, muita gente deixaram tudo ele, comer carne desse homem. Onde foi que você viu isso, comer carne de homem? Mas ele tinha acabado de dizer, poucas horas ele tinha dito para eles: eu sou o pão vivo que desci do céu. Aquele que comer desse pão nunca morrerá. Eles não entenderam nada. Ainda disseram, foi assim: nossos pais comeram maná que caiu do céu. E ele disse assim: estão todos mortos. Então, irmão, eu estou falando isso aqui para mostrar uma coisa para vocês. A Bíblia diz em Malaquias 4. A Bíblia diz em Malaquias 3 que Deus enviaria seu anjo. Ele viu que foi João Batista para apresentar o Messias. Em Malaquias 4 ele disse novamente, ele disse que antes do dia grande e terrível do Senhor, antes do fogo cair na terra, que não ficará nem raiz e nem ramo, ele enviaria o profeta Elias de novo. Para quê? Para converter o coração dos seus filhos à fé dos pais apostólicos. A promessa nessa era, irmãos, é receber a mesma fé que os apóstolos receberam. Porque a promessa nessa era para esse povo é ele ser arrebatado dessa terra. Há um arrebatamento para um povo. Mas esse povo tem que reconhecer o dia e a hora e a manifestação de Deus na terra conforme está escrito. Não é conforme os homens dizem, não. É como está escrito. Porque eu li para vocês. Aquele que crê como diz a escritura. É esses que recebem. Então essas escrituras se cumpriram nessa era que vivemos. Se você lê a escritura, se você conhece a Bíblia, você vai entender. Pode ler o livro de Atos. No dia de Pentecostes, que é no primeiro capítulo do livro de Atos, diz que desses povos que creram no Senhor Jesus, quase 120 receberam o Espírito Santo. Olha, 3 anos e meio ele pregando a palavra, depois foi crucificado e subiu, e esse tanto de gente, um monte seguindo a ele, dizendo que creu nele, e só recebeu o Espírito Santo, diz que quase 120. Depois que eles receberam o Espírito Santo, aí Pedro foi comissionado, o pastor de Israel. Pedro começou a pregar, capítulo 2 de Atos, versículo 37, 38 em diante está escrito. Um povo, quando ele estava aqui pregando, um povo ouvindo ele, disseram assim: o que faremos, varões e irmãos, para receber esse poder que vocês receberam? Porque eles tinham visto aquele poder descer sobre eles, eles saíram cambaleando que nem bêbado. Uns criticavam, outros diziam isso, mas quando Pedro começou a pregar, aí eles creram, passaram a sentir desejo de receber aquilo que eles tinham recebido. Aí Pedro disse para ele: olha, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. E ali a Bíblia diz que foi batizado quase 3.000 almas. E ali diz que essas almas que creram e foram batizadas em nome do Senhor Jesus, como diz a Escritura, perseveraram na comunhão, no partir do pão e nas orações. Estavam sempre juntos. O que quer dizer isso? Que aqueles que creram, que foram batizados, a partir daquele momento em diante, estavam junto com eles e criam na doutrina dos apóstolos.
que era o ensinamento. Não é diferente não, irmão. A promessa para nós não é diferente a promessa que foi dada para Pedro, e João, e Paulo, e Tiago e todo aquele lá, não. É a mesma promessa. Amém. Ainda é maior do que aquela. Como, irmão? A Bíblia diz no capítulo 4 capítulo 4 de, creio que é 1 Tessalonicenses, se eu não estiver enganado, creio que é, que primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Na hora dessa voz, dessa trombeta, que é a hora da trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão. E os que estão vivos serão transformados num abrir e fechar de olho e subirá para encontrar o Senhor nos ares. Por que eu estou dizendo que é maior? Porque nessa era que vivemos tem uma promessa de um povo subir sem provar o túmulo. Entender? Essa é a promessa. Agora, isto aqui é o que diz a palavra, foi o que foi prometido para esse dia. E como é que nós vamos receber isso? Crendo e obedecendo aquilo que Deus falou. Amém. Conforme o que foi prometido para o seu dia. É dessa maneira que é. Fora da obediência àquilo que Deus falou, aquilo que está prometido, aquilo que está escrito, irmão, não alcança. Para começar, não alcança nem a vida eterna, quanto mais ser raptado. Então, isso se cumpriu. Primeiro é o que restaurou. Ele disse que antes do dia grande e terrível do Senhor, restauraria e levava a fé dos filhos, a fé dos pais. Foi restaurado nessa era. Toda a palavra, tudo aquilo que tinha sido tirado, desde a era de Éfeso, como está em Apocalipse capítulo 2, até essa era que vivemos, que é a era de Laodiceia, tudo aquilo que foi tirado nessa era, Deus prometeu restaurar e trazer de volta a verdade, porque tinha sido tirada a verdade. Os ensinamentos dos apóstolos, os ensinamentos que Deus, o Senhor Jesus tinha ensinado, tinham sido tirados. E eles colocaram o dogma, os homens, e as pessoas viviam tudo enganado, como ainda está a maioria hoje. Mas Deus tem uma semente na terra, eu estou voltando atrás, e essa semente não pode ser enganada. Você quer ler, leia lá em Efésios capítulo 1, que está dizendo que o povo de Deus, o eleito, aqueles que estavam na mente de Deus antes da fundação do mundo, não pode ser enganado. Eles são revelados. Eles conhecem seu Deus e conhecem também a hora e o dia como ele está fazendo a obra. Essa é a maior revelação que tem. Só foi salvo aqueles que conheceram o Messias, que conheceram a mensagem que estava prometida. Que Isaías tinha profetizado, Zacarias tinha profetizado, todos os profetas tinham profetizado. Isso desde Gênesis, não foi só desde Gênesis vinha essa promessa na Bíblia. E quando ela se cumpriu, somente aqueles que estavam na mente de Deus puderam reconhecer. É a mesma coisa hoje. Não muda não, irmão. Agora, é preciso crer na Bíblia. Se não crer na Bíblia, vai crer no ensinamento do homem. E aí eu pergunto a vocês, qual é o homem que tem poder de salvar? Eu só conheço um homem que tem poder de salvar. Aquele que morreu, ressuscitou e está vivo para todo sempre. E ele é a palavra. Eu não conheço outro homem que tem poder de salvar e de curar. Então, estou falando isso para vocês. Então, tudo que temos que fazer é tomar a palavra. Nós não podemos estar confiando em homem, nem crendo em homem algum. Homem não salva, igreja não salva, nada disso salva. Você quer ter a vida eterna? Creia na palavra escrita e obedeça a ela, que você tem vida eterna, porque ela é Deus. Ela é Deus e o Espírito Santo é quem vivifica. Eu vou ler uma escritura para vocês, porque eu lembrei de algo aqui em João capítulo 14. Eu não vou citar só minhas palavras, porque pode eu citar, não citar correta. Eu vou ler que fica melhor para entender. Aqui no capítulo 14 do Evangelho de João, se vocês lerem ali atrás, o versículo... Do versículo 1 em diante, vocês vão encontrar onde está escrito, onde o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, antes de ser crucificado. Ele disse para eles, olha, eu vou ter que ir, mas eu voltarei. Eu não deixarei vocês órfãos, quer dizer, não deixarei eles aí só aí sem ninguém. Eu não deixarei vocês órfãos. Eu irei, mas eu voltarei. O Espírito de verdade, o Consolador.
para estar convosco e em vós. Quer dizer, ele ia estar com eles quando ele voltasse, e neles. Qual é a promessa para o Filho de Deus? É ele habitando em nós, em cada filho de Deus, o Espírito Santo. Aí aqui ele diz assim, ó, versículo 26, ele diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Este Espírito Santo, o Consolador, quando ele viesse, ele está dizendo, faria lembrar tudo que ele tinha falado. Tudo. O que foi que Jesus falou? O que está escrito aqui, ó. Então ele ia fazer lembrar tudo o que ele falou. Vou citar uma escritura para vocês. Amós 3,7. Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele seus servos profetas. Como é que ele faz lembrar tudo que ele falou? Através de seus servos profetas. Não é de outra maneira. Isso foi o que aconteceu nessa era. Pela graça de Deus, irmão, eu sei a hora, o dia e como Deus está fazendo a obra na terra. Porque ele tem feito eu lembrar, e todos aqueles que creem, tudo que ele falou. Mas isso como foi que eu recebi? Foi ler na Bíblia? Não. Não foi ler na Bíblia. Eu creio que caminhando aí para 20 anos, que venho na caminhada. Se eu disser para vocês que eu li essa Bíblia toda, eu sou um mentiroso. Eu nunca li ela toda. Nunca li. Porque eu não busco a letra, a sabedoria da letra. Eu busco a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é o Espírito Santo vivendo. Então, através da mensagem que ele prometeu nesse dia, através dela é que eu tenho recebido e lembrado tudo aquilo que ele falou, que é o que está escrito na Bíblia. Não é através do estudo de lugar nenhum. Através da mensagem profética, através do Espírito Santo. A mensagem profética, irmão, é Cristo. É Cristo, é Deus manifestado em carne. Essa era que nós estamos vivendo. Deus fez a obra e está fazendo a obra na terra, do mesmo jeito que ele fez lá quando ele estava manifestado como no seu Filho Jesus. Tudo isso precisa entender. Muita gente não entende. Faz de um Deus, três deuses um bocado, porque interpreta. Irmão, o Senhor Jesus dizia claramente, não sou eu que faço as obras, é o Pai que está em mim, que faz as obras. Aí, eu sempre prego isso e posso mostrar na Bíblia que Jesus é Deus. Mas as pessoas dizem, mas Jesus não disse que ele não fazia as obras, era o Pai que estava nele. Como é que você disse que Jesus é Deus? Jesus o Filho era aquele corpo. Aquele corpo que foi criado, que foi gerado por Deus, que Deus gerou o corpo, era o templo de Deus. Era o Filho. Se você ler João capítulo 5, o Evangelho, você vai entender. Creio que você vai entender. Versículo 43, ele disse para os judeus quando rejeitaram ele. Ele disse assim, olha, eu vim em nome de meu Pai, e vós não me aceitais. Quando vier outra em seus próprios nomes, vocês vão aceitar. Ele diz que veio em nome do Pai. O que quer dizer isso? Que aquele corpo, ou aquele homem, aquele corpo chamado Jesus, aquele nome Jesus que estava sobre aquele corpo, era o nome do Pai. Porque ele diz que veio no nome do Pai. E qual foi o nome que foi manifestado na terra? João capítulo 7, creio que é isso. Capítulo 17, versículo 7. Vou ler. Ele está bem aqui pertinho. Está bem aqui pertinho. João capítulo 17, creio que é isso. 16, 17. 3, 10. Versículo 6. Olha o que ele disse aqui. Jesus disse. Versículo 6. Manifestei o teu nome. Quem falou isso foi Jesus.
manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Aquela palavra que Jesus estava falando não era a palavra de Jesus. Estou falando do Filho, era a palavra do Pai. E o nome que foi manifestado na terra? Não foi Jesus, não? Mas aqui ele está dizendo: manifestei teu nome aos homens que tu me deste. Vou ler mais uma escritura, para deixar mais claro. Também o Evangelho de João, deixa eu ver, capítulo 4. Capítulo 4 do mesmo Evangelho de João. Capítulo 4. Não, estou enganado, irmão. Capítulo 4 do livro de Atos. Veja aqui o que está escrito. Versículo 10 eu vou ler um pouco. Versículo 10 seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vos crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Está falando daquele aleijado da porta da igreja famosa ali no capítulo 3. Porque tinha um povo religioso interrogando eles. Em nome de quem aquele homem tinha sido curado? Um aleijado de nascença. Perguntaram a Pedro, aí Pedro disse para eles: em nome de Jesus, o Nazareno. Aqueles que ele tinham crucificado, era que aquele estava bom. Ele não disse assim, vou usar isso aqui uma expressão para vocês, para vocês entenderem. Pedro não disse assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito, é que esse daí está curado. Ele não disse isso, irmão. Não tem um lugar na Bíblia que você ache isso dizendo que Deus fez a obra assim. Ele disse: em nome de Jesus, o Nazareno, no qual vocês crucificaste, este está aí, são. Aí ele continua aqui: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Aí agora está aqui o versículo que eu quero mostrar para vocês. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Salvação só através do nome de Jesus Cristo. Cura divina só através do nome de Jesus Cristo. Todas as coisas que você precisar, você tem que pedir em nome de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3. Tudo que fizer por atos, por obra, por pensamento, fazei em o nome do Senhor Jesus Cristo. É a Bíblia que diz isso. Estou dizendo o que a Bíblia diz. Então, irmão, essa foi a promessa de Deus para esse dia, se dar a conhecer um povo na terra. Mas como é que ele vai se dar a conhecer um povo na terra? Pela palavra. E como é que nós conhecemos a palavra e recebemos essa promessa? Irmão, vou citar outra escritura para vocês, duas escrituras. Uma eu vou ler, outra eu vou só citar uma. Vocês leem Romano, creio que é 8, versículo, não lembro o versículo 39, versículo 9 parece, versículo 9, se eu não estiver enganado. Romanos 8, versículo 9, eu creio que é isso, está escrito que aquele que não tem o Espírito de Deus não é de Deus. A promessa para nós é receber o Espírito Santo, porque só há uma eternidade, e essa eternidade é Deus, e Deus é o Espírito Santo.
Se não receber, ele não tem vida eterna. Porque só ele é eterno. Tem que receber. Então, a outra escritura é Atos capítulo 5, versículo 32. Eu vou só citar também. Não, eu vou ler que fica melhor. Atos está aqui perto, capítulo 5, versículo 32 em diante. Versículo 32 em diante está escrito assim. Eu vou ler do 30. Eu vou ler do 30. Do 30 está escrito assim. Do 29. Do 29 está escrito assim. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós, agora esse é o versículo que eu quero que vocês vejam. Isso foi Pedro falando. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo, que é a vida eterna, é dada a quem? Aqueles que obedecem. Mas eu vou repetir. Não é obedecer a letra da palavra, do que está escrito. É receber a revelação que Deus dá no seu dia. Reconhecer isso. Eu não sei se vocês entendem isso, irmão. Para mim isso é vivo. Irmão, toda a Bíblia é assim. Toda a Bíblia. Não tem como escapar disso. Desde Gênesis é assim. Deus envia no seu tempo seu homem. Não é seus homens. É seu homem em cada tempo. Para manifestar na terra a sua vontade para o povo, para a sua semente e para todos aqueles que creem. Através desse homem, aquela palavra que é manifestada e dada a conhecer na terra, aí aqueles que creem recebem. Aí vem os dons. Os dons de profecia, dom de profetizar, dom de língua, vem os dons aí. Mas esses dons vem através do ensinamento de Jesus, através de um enviado. Ele não envia duas no mesmo tempo, ele envia um. E através desse ele dá a mensagem. Qual é a sua vontade para eles? Aí aqueles que crê, toma isso e passa a anunciar. Que é isso que estamos fazendo aqui. E temos feito já quase 20 anos. Porque reconhecemos o dia, a hora e a mensagem que Deus prometeu na terra, como era que ia ser, que é o que está escrito aqui. Vou encerrar. Mas eu vou ler mais uma escritura para encerrar. Mas eu não vou comentar quase nada não, vou só ler. Apocalipse capítulo 7. Vou encerrar com ela. Apocalipse capítulo 10, não é 7. Creio que é 10. Essa escritura que eu vou ler, eu não vou ler ela do primeiro versículo. Se vocês quiserem ler depois, vocês vão ler. O que está escrito aqui se cumpriu nessa era. Não é que vai se cumprir, mas não. Isso aqui já se cumpriu. Eu vou ler o versículo 6. Versículo 6 de Apocalipse, capítulo 10, está escrito assim. Depois, se vocês quiserem ler o primeiro versículo, o capítulo todo, eu creio que vocês vão entender melhor. Está escrito assim. Versículo 6 que eu falei, né? Não, o versículo 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou... No versículo 5 está falando do anjo. Vou ler o 5. E o anjo que via está sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu
e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não havia mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. No dia da voz do sétimo anjo, se cumpriria o segredo de Deus, como anunciou seus servos os profetas. Toda a palavra que está aqui escrita, irmão, nesse livro chamado Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é palavra que foi anunciada pelos profetas. Toda ela. Foram os profetas de Deus que anunciaram. Mas eu vou repetir. No tempo que Deus enviava o profeta para o povo, para a sua semente, para tirar o povo que está na sua mente, ele envia um. Só teve uma época que teve 2 profetas na terra. Foi na época de Moisés. E um era falso. Moisés era o profeta de Deus. Balaão era um profeta de Baal. Já é chamado Balaão. De Baal era falso. Só foi nesse tempo. E aí o resto todinho veio até hoje. Até essa era que estamos vivendo. Deus envia um profeta e se manifesta, se dá a conhecer, dá a mensagem. Aí o povo, a sua semente, reconhece a voz de Deus. Toma aquilo dali, aí anuncia. Jesus, quando estava na terra, eu ainda vou dizer isso aqui para vocês, ele disse, quando ele começou o seu ministério, ele disse para os judeus, ele enviou, vão aí pregar o evangelho, mas não vão os gentios em nenhum outro lugar não, vão só as ovelhas. Diga para elas que o reino de Deus é chegado. Quando ele estava na terra, a mesma coisa foi nessa era. Tomou seu vaso, anunciou a mensagem, e aí está os homens de Deus pegando a mensagem dizendo, o reino de Deus está na terra. Se vocês creem nisso ou não, eu não sei. Eu creio nisso perfeitamente, sem nenhuma honra, pela palavra. O reino de Deus está na terra. Que reino de Deus é esse? Vocês sabem quem é o reino de Deus? Jesus Cristo. Jesus está na terra. Não é de agora, já vem de bom tempo. Você não pode ver com estes olhos. Jesus, irmão, vou dizer isso aqui para encerrar. Irmão, Jesus, as pessoas olham para aquele corpo que subiu. Aquele corpo está até hoje no propiciatório. Aquele corpo não vai descer essa terra, irmão, nessa terra aqui. Mas Lucas 17:30, ele provou isso, que vinha. O Filho do Homem viria à terra. E o Filho do Homem é Jesus, o profeta da Galileia. Só que ele desceu sobrenatural. Tomou seu vaso, ou tomou seu filho, e caminhou nessa terra, e está caminhando até agora. Eu estou falando da escritura. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 em diante, se você ler, você vai encontrar onde diz, todos aqueles que são batizados pelo Espírito Santo, formam um corpo na terra. É mais ou menos assim. Todos aqueles que recebem o Espírito Santo formam o corpo de Cristo. O que é isso? A noiva, a esposa de Jesus Cristo, esse povo. Eles são o corpo de Cristo na terra e ele é o cabeça. Leia 1 Coríntios capítulo 10 e capítulo 5, você vai entender. Eu creio que você vai entender melhor. Lá está escrito. O cabeça da mulher é o marido. O cabeça da igreja é Cristo. Pode ir lá que está lá. Mas que igreja? Um povo reunido no lugar dizendo nós somos a igreja de Deus? Não, senhor. A igreja de Deus é um povo de toda raça, língua e nação espalhado no mundo inteiro. Não é um povo no lugar dizendo nós somos tal. Não, senhor. Deus, a igreja, o povo de Deus, a noiva de Jesus Cristo, a sua esposa é um povo do mundo inteiro, de toda raça, língua e nação. Mas esse povo, não importa se eles estão nos Estados Unidos, não importa se eles estão na China, tem que receber a mesma fé que eu recebo, a mesma fé que ele recebe, a mesma fé que você recebeu. A mesma revelação. Porque é o mesmo Deus. E eles têm união uns com os outros.
Irmão, como é que eu posso ter união com um irmão lá que eu nunca nem vi na vida? União espiritual. O profeta pregou a mensagem dizendo a união invisível da noiva de Cristo. É uma união invisível. Por que união invisível é essa? Pela fé. É a mesma fé que eu tenho, é a mesma fé que você tem, é a mesma fé que eles têm onde tiver. Porque do jeito que Deus revela, nós revela a eles em todo lugar. Eles se tornam um com o Senhor. E Ele é o cabeça, é quem domina tudo isso. Bota todos no mesmo nível da fé. Agora, isso que eu estou falando para vocês, eu vou repetir, irmão. É preciso crer na palavra. Tem que crer na Bíblia. Se não crer na Bíblia, não vai crer nisso que eu estou falando, não. Porque muita gente em cima da terra, ou muitas pessoas aí, eles estão dizendo, não, aceite Jesus como seu Salvador e você é salvo. É verdade, até que tem um lado que está certo. Nós temos que nos entregar ao Senhor Jesus, receber Ele. Mas aqui na Bíblia ele diz que ninguém vai a Ele se não for pelo Espírito Santo. Está escrito aí no livro de João. Jesus disse assim, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. E quem é o Pai? O Espírito Santo. Está em Mateus capítulo 1, só ler que está lá. O Espírito Santo foi quem gerou aquele corpo, o Filho de Deus, no ventre de Maria. Ele disse, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então não é dizer eu aceito Jesus. É o Espírito Santo fazendo essa obra no coração da pessoa. E como é que ele faz essa obra? Pelo ouvir a palavra. Creio que é Efésios 3, se eu não estiver enganado. Creio que é isso, é Romanos. Acho que é Romanos 3, né, irmão? Você não lembra? Deixa eu ver aqui, vou ver aqui para não ficar minhas palavras. Romano 3, deixa eu ver se é. O Efésio, eu creio que é Romanos, Efésio, deixa eu ver aqui. Não é Efésio, não é Romanos não, é Efésio mesmo. É Romanos 3 não. Romanos 3. Deixa eu ver aqui, mas eu acho. Senão eu vou ficar citar errado para vocês. É Romanos mesmo, só que eu tô com o capítulo errado. É Romanos 10. Versículo 17. Mas eu vou ler o 16. No versículo 16 está escrito assim: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Aí versículo 17, que é o versículo que eu quero mostrar para vocês, está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como é que nós recebemos a fé? Pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse no livro de João, capítulo 8 de João, não lembro o versículo, ele falando para o povo religioso, ele disse para eles, ele disse: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Disse para ele: vocês sabem por que vocês não ouvem a palavra? Porque não são de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Para um religioso que era judeus, que estava chamando ele de demônio, Deus é burro. Está lá no capítulo 8 de João, pode ler todinho que você encontra lá. Aí ele disse para eles: vós não ouvem minha palavra? Porque não são de Deus. Se fosse de Deus, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, irmão, quem é de Deus ouve a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa é a razão de eu estar aqui. Vou dizer para vocês claramente, vou deixar claro para encerrar. Essa é a razão de eu estar aqui. Se o marciano que se batizou há algum tempo atrás, se ele não tivesse ido lá em casa pedir para mim vir aqui fazer esse escuto aqui, vim aqui para fazer esse escuto, eu nunca vim aqui. Porque não é por força nem por violência. Eu não vinha.
Mas quando ele chegou lá e me fez o convite, eu pensei, esse homem crê na palavra de Deus. E ele quer ouvir a palavra de Deus. Eu lembrei disso aqui. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se eu não for fazer isso que ele está me pedindo, Deus vai me cobrar. Porque para que Deus envia seu servo na terra? Para ajudar as almas. Para mostrar o evangelho. Para dar a palavra para os que creem. Para ser salvo. Vocês creem nisso? Eu estou seguro disso que eu estou dizendo para vocês. Agora, quando não quer, a gente não pode fazer nada. A gente tem que deixar ele quieto para lá. E esperar a hora. Se for da vontade de Deus, um dia Deus traz. Se não, a gente tem que deixar quieto. Não adianta insistir que você vai criar problema com ele. É só isso que acontece. Mas quando a pessoa chega e diz assim, olha, vai, faça isso. Como ele chegou para mim, eu digo, obrigado, Senhor. Esse homem está necessitando de ti. Eu não posso negar isso. Então eu estou agradecido, eu queria falar isso para vocês nessa noite, que Deus possa verificar essas palavras nos corações de vocês a cada dia. Eu posso falar, a gente pode falar muita coisa, mas é assim, isso é cada dia, tudo tem uma porção, né? Muitas vezes você fala uma noite toda e as palavras não fazem efeito. Às vezes você fala 2 palavras, aquilo desce no coração da pessoa e faz a obra. É desse jeito que é. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu estou agradecido pela presença de nosso irmão Antônio. E aí quero apenas dizer ele, irmão Antônio, nós vamos ficar sempre vindo aqui, fazendo esse escutinho aqui com lá. E você está convidado para estar com nós aqui, ouvindo na palavra. E é outra coisa. A partir de hoje em diante, no dia que eu avisar aqui pra gente, no dia que der certo pra gente fazer outro culto, que eu avisar, aí vocês já estão sabendo. Quem quiser cantar pode ensaiar o hino e quando chegar aqui para cantar hino, louvar a Deus. Nós estamos aqui para louvar o Senhor. Amém? Tem isso não, vamos adorar o nosso Deus que nos salvou, que tem cuidado de nós, não é verdade? Maravilha, né? Então eu também estou agradecido pela presença do irmão Fabrício. O irmão Fabrício fazia muitos anos que eu tinha visto ele, eu conheci ele muitos anos, mas e depois nós ficamos muito tempo sem se ver. De repente Deus traz ele de volta. E aí estamos aqui e eu estou muito feliz com isso, porque eu creio que Deus trouxe de volta novamente. É porque é para nós estar juntos, eu penso assim. Tem um propósito disso, eu creio dessa maneira. E o propósito é anunciar o evangelho e levar a palavra conforme aquele que foi prometido para as almas sedentas, né? Para ser salvo. Então é isso. O irmão Antônio lê, sabe ler? Sabe, né? Eu vou lhe dar um livrinho quando eu sair daqui para você ler. Tá bem? Você lê com calma, eu vou lhe dar. E você lê devagar, lá não puder, não tem negócio de pressa não. Porque para Deus não tem pressa. Deus quer apenas quer o coração do homem. Ele não quer pressa não. Pois vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos orar. Amado Senhor Jesus, maravilhoso Pai eterno, nós estamos agradecidos por Tua palavra, Pai, nesta noite aqui, na casa de nossos irmãos aqui no Labinho, Pai. Senhor, tome a liderança, Pai, desses cultos, dessas reuniões aqui na casa de nossos irmãos. E o Senhor possa ir ao encontro das almas sedentas, aquelas que têm sede, fome de justiça, que é da Tua palavra, Pai. O Senhor possa trazer. Porque nós não podemos, Pai. Somente o Senhor tem esse poder de convencer os corações das pessoas. Para vir um lugar desse ou qualquer um lugar onde ensina a Tua palavra, conforme aquilo que foi prometido e revelado e vindicado o Seu Senhor a todos nós. Assim, amado Deus, abençoa essa família. Mais uma vez eu te peço por eles todos, por nossa irmã Antônia. Senhor, possa dar a vitória a ela no problema que ela sente em sua perna, seja o que for, nós te entregamos e te pedimos que o Senhor dê a ela sua saúde, retirando tudo, Pai, aquilo que oprime ou que atormenta a perna de nossa irmã, porque essa é uma obra consumada. Ali no Calvário tu já levou todas as nossas dores, todas as nossas doenças, tudo que é mal o Senhor levaste. Então, aqui nesse momento, como um pequeno servo teu, junto com estes irmãos, nós te pedimos por elas e tomemos posse, Pai, dessa vitória, porque te pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim abençoa cada um desses irmãos que aqui estão
conforme a necessidade deles, o Senhor possa abençoá-lo, ajudá-lo, Pai. Eu estou mais necessitado, mais uma vez te digo isso. O Senhor tenha misericórdia de mim e possa cada dia me fazer um vaso, Pai, de serventia nas tuas mãos, para que seja um vaso de serventia para aqueles que estão necessitados de ti. Assim, Pai, nessa confiança eu entrego a ti essa humilde oração, te pedindo que o Senhor nos conduza de volta aos nossos lares de segurança, que o Senhor seja o nosso guia e que toda obra, Pai, má seja afastada de nossos caminhos e o Senhor seja a nossa segurança. Assim, te peço também por todo esse que fica aqui, abençoa o povo desse lugar e que no próximo culto o Senhor possa falar a cada um, Pai, e trazer as almas sedentas para te ouvir, porque te pedimos essas bênçãos confiando em ti, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Deus abençoe meus irmãos, uma boa noite para todos, que a graça do Senhor seja com todos nós. Gostaram? Amém. Querem louvar mais um hino para encerrar? Vamos louvar com o hino para encerrar, para não encerrar sem o hino. Vou ver aqui. Rompendo em fé, o título do hino. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu vou só dar aqui uma notícia para os irmãos. Rapidinho. Olha, eu faço umas viagens no Buriti. Vocês sabem quantos irmãos tem no Buriti que eu vou lá? Todo mês eu vou. Tem mês que eu vou 2 vezes. Tem mês que eu vou 1 vez. Tem uma irmã. Apenas uma irmã lá no Buriti que crê como nós cremos. E eu vou daqui de Parnaíba para lá, freto o carro para ir, para ter companheirismo com ela, ministrar a ceia para ela e pregar para ela lá. Agora, por que eu faço isso? Por causa da palavra. A palavra diz que uma alma só salva vale mais que 10 mil mundos. Uma só alma salva vale mais que 10 mil mundos. Uma alma, irmão, uma pessoa, uma alma que toma Cristo é muito valiosa aos olhos de Deus. Amém. Então é dessa maneira. Muita gente, às vezes, eu vou olhar pelo lado denominacional, não é criticando, apenas para falar para vocês. Muitas pessoas, muitos ministros olham para a quantidade de gente. Se uma alma só vale por 10 mil mundos, como é que eu como pequeno ministro, vou deixar de ajudar essa alma? Vou ajudar para nós ir na caminhada e encontrar o nosso Senhor. Amém. E é longe, de lá de Parnaíba Buriti, não é para vir para cá não, é longe. Aqui o Rio de Moto é bem aí, não.
Eu estou dizendo isso porque não importa se vocês são 3, são 2 ou se são só um que querem ouvir a palavra. Eu venho aqui se quiserem, não tem essa não. Porque eu vejo assim. Amém? Amém. Pois está bem. Pois uma boa noite, Deus abençoe a todos. Obrigado por tudo, que a graça do Senhor seja com vocês. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. Espere aqui pelo um chazinho. Que eu Vai tirar a fone, é? Paz do Senhor. Espera aí, vocês aí pelo um chá, que eu vou já pegar ali. Esse cheiro tá vendo? É, mas é tudo misturado.